Fiquemos de pé para fazermos a entrada do Sírio na igreja. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Neste momento, convido a todos a acenderem as suas velas no Sírio Pascal, a luz de Cristo. Luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Luz do Senhor, que vem sobre a terra, vem nos visitar com o seu esplendor. Luz do Senhor, que vem sobre a terra e nos visitar com o seu esplendor. Luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Alegre-se também a terra amiga, que em meio a tantas luzes resplandece, e vendo dissipar-se a treva antiga, ao sol do eterno o rei brilhante se aquece. Que a mãe igreja alegre-se igualmente, erguendo as velas deste fogo novo, e escutem reboando de repente
o aleluia cantado pelo povo. Corações ao alto, O nosso coração está em Deus. demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso bem, nossa salvação. Sim, verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornado para nós um novo Adão. Foi Ele quem pagou no outro a culpa, quando por nós a morte se entregou, para pagar o antigo documento, na cruz todo o seu sangue derramou. Oh, noite de alegria verdadeira, Que une de novo o céu e a terra inteira. pois eis que agora a Páscoa é nossa festa, em que o real Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos salvou. Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retirastes os filhos de Israel, transpondo o mar vermelho a pé enxuto, rumo à terra onde corre leite e mel. Oh, noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. Ó noite em que a coluna luminosa as trevas do pecado dissipou, e aos que creem no Cristo em toda a terra, em nosso povo eleito congregou. Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor, de que nos valeria ter nascido, se não nos resgatasse seu amor. Oh, noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. Ó Deus, com estupenda caridade, vemos no vosso gesto fulgurar. Não hesitais em dar o próprio Filho, para a culpa dos servos resgatar. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo de sol venceu o amor. Ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Oh, noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. Pois esta noite lava todo o crime, liberta o pecador dos seus grilhões, dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. Ó noite de alegria verdadeira, que prostra o faraó e os hebreus, que une de novo o céu e a terra inteira, pondo na treva uma na luz de Deus. Oh, noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira.
graça desta noite o vosso povo acende um sacrifício de louvor. Acolhei, ó Pai Santo, fruto novo, não perde ao dividir-se o seu fulgor. A ser a virgem da abelha generosa, ao Cristo ressurgindo trouxe a luz. Eis de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz. Noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. O Filho que acendeu as nossas velas, faça esta noite toda fulgurar. Misture sua luz à das estrelas, cintile quando o dia despontar. Que Ele possa agradar-vos como o Filho, que triunfou da morte vence o mal. Deus que acende no seu brilho, e um dia voltará só triunfal. Noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira. Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado solenemente esta vigília, ouçamos agora, no silêncio do coração, a palavra de Deus. Meditemos como Ele salvou outrora o seu povo e nestes últimos tempos enviou seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude da redenção esta obra pascal de salvação. Podemos agora apagar as nossas velas e nos assentar para ouvir as maravilhas de Deus na liturgia da palavra. Leitura do livro de Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando uma das outras. E Deus fez o firmamento. E separou as águas que estavam embaixo das águas que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. O firmamento chamou Deus céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu em um só lugar, e apareça o solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetação, e plantas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo sua espécie, que tenha nele a sua semente sobre a terra, e assim se fez. A terra produziu vegetação, e plantas que trazem semente segundo sua espécie,
e as árvores que dão fruto, tendo nele a semente de sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e anos, que resplandeceram no firmamento do céu, e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia e o luzeiro menor para presidir a noite e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para iluminar a terra, para presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida, e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom, e Deus abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e encher as águas do mar, e que as aves multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim se fez. Deus fez animais selvagens, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, e segundo a sua semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou a sua imagem, a imagem de Deus. Ele o criou. Homem e mulher os criou, e Deus abençoou-lhes e disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto, com sua semente, para vós servirem de alimento, e todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado da vida. Eu dou todos os vegetais para alimento, e assim se fez. E Deus viu que tudo quanto havia feito, eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Bendize a minha alma, Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, de
majestade e esplendor revestis, e de luz os envolveis como um manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. A terra vós firmaste suas bases, que ficará firme pelo século sem fim. Os mares a cobriram como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. As suas margens vêm morar os passarinhos, entre as mãos eles erguem o seu canto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. De vossa casa as montanhas irrigais, o nosso fruto saciai a terra inteira. Fazei crescer os verdes pastos para o gado, e as frutas que são úteis para o homem. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e a terra toda a face renovar. Numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispondes de modo admirável todas as vossas obras, dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho a graça de compreender que o sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo, realizada no princípio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e o divide-o.
para que os filhos de Israel caminhem seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles. E com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente se colocou atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam se aproximar-se uns dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha, à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros os seguiram mar adentro. Hora de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo poderiam avançar. Disseram então aos egípcios: fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas. E o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinham entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhe formavam uma muralha, à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor, e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipicou um mar vermelho, o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi ele neste dia para mim libertação. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ele é meu Deus, eu louvarei, Deus de meu Pai eu honrarei. O Senhor é o Deus guerreiro, o seu nome é onipotente. Os soldados
O faraó jogou no mar seus melhores capitães, afogou no mar vermelho. Deus ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Afundaram como pedras e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Vosso povo levareis e o plantareis em vosso monte, novo lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor aqui reinará eternamente pelos séculos. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Oremos. Ó Deus, vê-nos brilhar ainda em nossos dias as vossas antigas maravilhas, como manifestastes outrora o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó. Realizais agora a salvação de todas as nações nas águas do batismo. Concedei a todos os povos da terra tornarem-se filhos de Abraão e participantes da dignidade do povo eleito por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi dirigida nestes termos: Filho do homem, da casa de Israel estavam morando em sua terra. Mancharam-a com sua conduta e suas más ações. Então derramei sobre eles a minha ira, por causa do sangue que derramaram no país, e dos ídolos com os quais os mancharam. Eu dispersei-os entre as nações, e eles foram espalhados pelos países. Julguei-os de acordo com sua conduta e suas más ações, quando eles chegaram às nações para onde foram. Profanaram o meu santo nome, pois deles se comentavam: esse é o povo do Senhor? Mas tiveram de sair do seu país. Então eu tive pena do meu santo nome, que a casa de Israel estava profanando entre as nações para onde foi. Por isso, diz a casa de Israel: assim fala o Senhor Deus: não é por causa de vós que eu vou agir, casa de Israel, mas por causa do meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanaste no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus.
quando eu manifestar minha santidade à vista delas por meio de vós. Eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países, e vos conduzirei para a vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porém, o meu espírito dentro de vós, e farei com que sigas a minha lei, e podeis observar os meus mandamentos. Habitareis no país que dei a vossos pais. Sereis o meu povo e serei o vosso Senhor, vosso Deus. A palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. E deseja o Deus vivo. Quando terei alegria de ver a face de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Peregrino e feliz caminhando para a casa de Deus. Entre gritos, louvor e alegria, da multidão jubilosa. A minha alma tem sede de Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. A minha alma tem sede de Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. A minha alma
Oremos. Ó Deus, força imutável e luz que não se apaga, olhai com bondade o mistério de toda a vossa Igreja e conduzi pelos caminhos da paz a obra da salvação que concedestes desde toda a eternidade. O mundo todo veja e experimente que se levanta o que estava caído, que o velho se torna novo e que tudo volta à integridade primitiva. Por Cristo, princípio de todas as coisas, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Gloria in excelsis Deo. Glória, 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 nas alturas e na terra, nas homens. Glória, glória, Deus, nas alturas e na terra, nas homens. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nossos louvores nós nos bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, nas homens. Nós nos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito. Glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, nas homens. Os que tirais o pecado do mundo, de Deus Pai, amém. Glória, glória, glória a Deus, nas alturas e na terra, nas homens. Oremos. Ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa Igreja o Espírito filial, para que inteiramente renovados vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, e na sua morte que fomos batizados, pelo batismo da sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nos levemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhante a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado,
de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o dia. Eterna é a sua misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. A direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei. Para cantar as grandes obras do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. A pedra que os pedreiros rejeitaram. Tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória ao Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram:
Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a intenção destas nossas leituras de hoje é nos apresentar um resumo da história da nossa salvação. E nós ouvimos então na primeira leitura o autor sagrado dizendo: aquilo que existe em sua casa, seja até mesmo por lazer ou por hobby, seja na sua profissão, de acordo com aquilo que é o seu trabalho, quem já se propôs a fazer alguma coisa e depois de ter realizado o que planejou, depois de ter executado aquela obra, olhou para ela, se alegrou, contemplando aquilo que havia feito, vai entender o que o autor sagrado está querendo dizer, que aconteceu com Deus. Na sua imaginação, ele pensa Deus planejando a obra da criação. E quando ele termina, ele olha para tudo aquilo que fez, contempla aquilo que saiu das suas mãos e diz: tudo está perfeito, tudo é muito bom. No nosso caso, a gente, quando realiza uma coisa conforme o planejado, a gente pensa assim, às vezes até fala, né? Era desse jeitinho que eu queria. É exatamente desse jeito que eu havia pensado em fazer. E a gente então se alegra ao saber que, depois de ter colocado a nossa inteligência para planejar aquilo, depois de ter colocado a nossa criatividade, o nosso conhecimento, as nossas habilidades, às vezes até mesmo o nosso esforço físico, e a gente contempla aquela obra e não há outro sentimento do que um sentimento de satisfação. Se fosse o meu pai, ia dizer assim: o sentimento do dever cumprido. Era isso mesmo que eu queria fazer. Saiu como eu havia planejado. O autor sagrado imagina Deus sentindo esta satisfação, esta realização, ao contemplar
a obra que havia feito. Ou seja, nós fomos feitos para vivermos na comunhão, na intimidade e na obediência a Deus. E não nos enganemos, todas as vezes, e eu digo todas as vezes, que nós rompemos a nossa comunhão com Deus, todas as vezes que nós quebramos a nossa intimidade com Deus, todas as vezes, sem exceção, que nós desobedecemos a Deus, acontece conosco aquilo que aconteceu com o povo de Deus. O povo de Deus, afastando-se de Deus e da vontade de Deus, foi parar na escravidão do Egito. Nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de São João, capítulo 8, versos 34, todo aquele que se entrega ao pecado se torna escravo do pecado. Todo aquele que vai procurar um vício achando que ali vai ter prazer, ali vai ter satisfação, ali vai ter realização, vai se tornar escravo daquele vício, disse Jesus. Ora, com relação ao povo de Deus que foi parar na escravidão do Egito, a nossa leitura nos mostrou que Deus enviou Moisés para conduzir, tirar e conduzir dali o seu povo e levá-lo de volta para a terra prometida. Ora, conosco, todas as vezes que nos afastamos de Deus, rompemos a intimidade com Ele, quebramos a nossa comunhão com Ele e nos tornamos escravos dos nossos prazeres, escravos dos nossos caprichos, Deus enviou nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos liberta do pecado. É Ele que nos tira da escravidão do pecado e nos conduz pela nossa vida até a eternidade. É nosso Senhor Jesus Cristo que nos mostra o caminho para Deus. Ou melhor dizendo, como ele afirmou, Ele próprio é o caminho que nos leva para Deus. Nós vemos aqui também na nossa leitura que o profeta já anunciava no Antigo Testamento. Qual é a novidade da aliança que nosso Senhor Jesus Cristo fez conosco? Porque Deus fez também uma aliança com o seu povo no Antigo Testamento, a primeira aliança, e apresentou para o povo a parte do contrato que o povo deveria cumprir, a lei mosaica e os mandamentos. O autor sagrado, ou o profeta Ezequiel, nos fala que na nova aliança que nós faremos com nosso Senhor Jesus Cristo, a novidade é nós recebermos um coração novo. O profeta apresenta Deus como se Deus fosse um médico cardiologista que é capaz de fazer em nós um transplante de coração. Ele é capaz de tirar do nosso peito um coração de pedra, um coração duro, insensível às mazelas, às dores e aos dramas dos outros e de nós mesmos,
e nos dá um coração de carne, sensível a Deus. Ou seja, a diferença que o profeta diz da antiga para a nova aliança feita com nosso Senhor Jesus Cristo é que o povo de Deus no Antigo Testamento cumpria os mandamentos, ou pelo menos via os mandamentos como se fosse uma imposição, como se fosse uma obrigação a ser cumprida. Agora, aquele que fez uma aliança com nosso Senhor Jesus Cristo, os mandamentos de Deus para nós não são mais uma imposição que vem de fora para dentro, não é mais uma obrigação que nós cumprimos. Quando nós temos o nosso coração transformado, nós queremos obedecer aos mandamentos de Deus, não como uma imposição, não como uma obrigação, mas nós obedecemos por amor. Nós somos convencidos interiormente que, inclusive, é melhor para nós obedecermos do que desobedecermos a Deus. Mas isso não é uma imposição. O Espírito Santo nos convence interiormente disso. E quando nós vamos cumprir os mandamentos de Deus, aquilo não é mais um fardo, não é mais um peso para nós. Nós fazemos com amor, nós fazemos com disposição, nós fazemos com alegria. O nosso coração foi transformado, diz São Paulo, no dia do nosso batismo. Pelo batismo, nós fomos sepultados na morte de Cristo e ressurgimos para uma vida nova. Aquele que foi batizado e quer assumir os compromissos do seu batismo, cumpre a lei de Deus com amor e com alegria, e sente, ao cumprir os mandamentos de Deus, aquela mesma satisfação que nós dizíamos no início, de quando realizamos uma obra boa, um projeto que é concluído e nos sentimos satisfeitos e também realizados. Este é o efeito do batismo em nossa vida. Aquele que se deixa guiar pelo Espírito Santo, diz aqui o nosso texto sagrado. Diz o nosso texto sagrado que se nós não temos fé, nós vivemos à deriva. A fé na ressurreição de Jesus Cristo, tal como estamos celebrando nesta noite, é o fundamento da nossa esperança. Se não temos fé na ressurreição de Cristo, tudo mais na nossa vida cristã perde o seu sentido. Se Cristo não ressuscitou, diz São Paulo, a nossa fé é vã, a nossa fé é inútil, a nossa fé não tem sentido, a nossa fé é simplesmente vazia. Por isso que nesta noite nós somos convidados a renovar as promessas do nosso batismo, para que pela fé na ressurreição de Cristo não cometamos o mesmo erro daquelas mulheres que foram alertadas pelos anjos. Se fosse eu, ia dizer assim: o que vocês estão fazendo aqui?
o autor sagrado escreveu mais bonito, né? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? O que vocês estão fazendo aqui, perdendo o tempo de vocês? Já esqueceram que Jesus disse para vocês se encontrarem com Ele na Galileia? Irmãos e irmãs, não procuremos no túmulo, não procuremos entre os mortos aquele que está vivo, aquele que está ressuscitado e que nós temos fé nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Convidamos todos a se colocarem de pé. Nós vamos proceder neste momento à bênção da água, que a seguir será aspergida sobre todos nós, para a seguir fazermos a renovação das promessas do nosso batismo. Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos o Senhor nosso Deus para que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo, que Ele se digne renovar-nos para que permaneçamos fiéis ao Espírito que recebemos. Senhor nosso Deus, velai benignos sobre o vosso povo, e nesta noite santa, em que celebramos a maravilha da nossa criação, e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Também fizestes instrumento da vossa misericórdia. Por ela libertastes o vosso povo do cativeiro e aplacastes no deserto a sua sede. Por ela os profetas anunciaram a vossa aliança, que era vosso desejo concluir com a humanidade. Por ela, finalmente, consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes pelo banho do novo nascimento a nossa humanidade ferida pelo pecado. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o batismo tradicionalmente era feito por imersão, ou seja, a pessoa era toda mergulhada na água, numa piscina, num tanque de água. Isso significa que ao ser mergulhados nas águas do batismo, nós morremos para o pecado e ressurgimos para uma vida nova em Cristo. E ao ressurgirmos para essa vida nova, ao sermos batizados, nós assumimos o compromisso de viver realmente como cristãos. Por isso, nós vamos agora renovar esse compromisso, renovando as promessas do nosso batismo com as nossas velas acesas. As nossas coroinhas irão acender as velas de vocês para ajudar no vídeo.
Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal, fomos no batismo sepultados com Cristo para uma vida nova, para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Enquanto acendemos as velas, cantemos. O Senhor que vem sobre a terra e nunca meu ser permanece em nós. O Senhor que vem sobre a terra e nunca meu ser permanece em nós. O Senhor que vem sobre a terra e nunca meu ser permanece em nós. Renunciais ao pecado para viver na liberdade dos filhos de Deus? Renuncie. Renunciais a tudo que causa desunião para viver como irmãos e irmãs e para que o pecado não domine sobre vós? Renuncie. Renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado, para seguir Jesus Cristo? Renuncie. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão dos pecados. Ele nos guarde em sua graça para a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. De pé, ainda com as nossas velas, façamos memória do nosso batismo com a aspersão da água abençoada. Eu vi, foi água mandada do lado direito do tempo a jorrar. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Enquanto foram por ele banhados, cantaram o canto dos que foram salvos. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia.
Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Louvai, louvai e cantai ao Senhor, porque Ele é sem fim seu amor. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Ao Pai, a glória e ao ressuscitado, e seja o divino para sempre louvado. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Irmãos e irmãs, nesta noite santa, apresentemos ao Deus do Universo nossos pedidos, rezando juntos após cada invocação. Vinde, Senhor, com vossa luz. Vinde, Senhor, com vossa luz. Sobre a igreja peregrina da esperança que se rejubila com a ressurreição de Jesus. Rezemos. Vinde, Senhor, com vossa luz. Sobre os governantes responsáveis por conduzir a sociedade por caminhos da vida. Rezemos. Vinde, Senhor, com vossa luz. Sobre os doentes, os que sofrem de solidão e os que carecem do essencial para viver com dignidade, rezemos. Vinde, Senhor, com vossa luz. Sobre nossa comunidade, que nesta vigília pascal recorda com alegria as maravilhas realizadas por Deus ao longo da história, dizendo: Vinde, Senhor, com vossa luz. Por todas as pessoas que nestes dias nos acolheram aqui na comunidade de vocês, por todos aqueles que estão colaborando aqui na liturgia das nossas celebrações, por todos aqueles que vieram aqui participar conosco e pelas suas intenções particulares, rezemos. Vinde, Senhor, com vossa luz. Deus da vida, que na ressurreição do vosso Filho destes ao mundo a vitória sobre a morte, fazei-nos viver ressuscitados com Ele, deixando-nos conduzir pelo seu Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos apagar as nossas velas e, assentados, preparemos o altar, mesa da Eucaristia, façamos o nosso ofertório. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da igreja,
trazemos as nossas ofertas e com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os pecados. Dai aos nossos dias a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar, a abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferenda, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar,
pela comunhão no santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una no socorro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, estes cujos nomes foram lidos no início da celebração, os nossos outros familiares, os nossos amigos, os benfeitores desta comunidade, os membros da comunidade Vema, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, poder, agora e para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Paz de Cristo, irmão. Paz de Cristo. Paz de Cristo, essa moça linda. Você quer ir lá comigo? Paz de Cristo.
Deus que tiras o pecado, vem de piedade de nós. Deus que tiras o pecado, vem de piedade de nós. Deus que tiras o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas sei uma palavra e serei salvo. Aqueles que forem no lugar, já pelo menos formando uma fila aqui no corredor central. Aqueles que porventura não tiveram a oportunidade de se confessar ainda e desejarem receber a comunhão e tiverem com o propósito firme de se confessar a 100% e arrependidos dos seus pecados, a igreja nos concede essa graça de receber
nessa liturgia. Agradeço especialmente aos pais dos coroinhas que nos ajudaram, que eles pudessem nos ajudar, e aos nossos coroinhas, que foram muito necessários nessa celebração. Então, muito obrigado a todos vocês. E agradeço de forma especial ao Gabriel, sua família, que veio nos ajudar com a música. Muito obrigado de coração por ter se disponibilizado, todos vocês, para nos ajudar a rezar e embelezar muito a nossa celebração. Eu estou fazendo agradecimento deles hoje, porque amanhã não estarão conosco, né? Estarão celebrando a Páscoa lá em Santa Juliana, na paróquia. Então, e nosso muito obrigado e peço à nossa comunidade, como forma de agradecimento, e demos as nossas palmas a eles. E amanhã, então, o grande dia, domingo de Páscoa, ressurreição do Senhor. O nosso compromisso aqui é às 8 horas da celebrarmos a Páscoa, rezando e confraternizando também. Então, aqueles que desejarem, que puderem, pode trazer um lanche para a gente tomar um café bem gostoso aqui amanhã, depois da missa. Então, às 8 horas da manhã, a Santa Missa, e logo após a missa, o nosso café. Muito obrigado. Já agradeceram, Gabriel, mas eu faço questão de dizer a todos vocês muito obrigado e que Deus lhes pague pela disponibilidade de vocês. Foi muito bom estar com vocês celebrando nestes dias. Nós agradecemos a oportunidade de participar de tão bela celebração do dia tão bonito, esses dias do Domingo Pascal. A gente volta, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com a graça de Deus, com o coração exultante, a festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Uma feliz e santa Páscoa a todos, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre.